A conscientização. Nós precisamos conscientizar as pessoas. Não adianta. Ontem o pastor Márcio Moraes falou um negócio muito interessante. As pessoas têm que sair das nossas aulas não com aquele aspecto, uau, como esse professor sabe demais. É impressionante o quanto de conhecimento ele tem. Isso não é o mais importante. O mais importante é a pessoa sair da aula e falar: uau, olha a quantidade de coisas que eu aprendi e vou saber colocar em prática. Isso é o objetivo. Só informações não, impressionar pelo conhecimento não adianta. A gente precisa influenciar as pessoas e as pessoas desejarem colocar em prática aquilo que foi ensinado. Então, sim, nós somos influenciadores para as pessoas não se deixarem levar por qualquer vento de doutrina, tá? Enquanto cristãos, mesmo para defender as nossas certezas e convicções, nós temos que ter sabedoria. Nós precisamos utilizar as redes sociais com sabedoria para não nos deixar levar e perder a ética, faltar com ética. O nosso Senhor Jesus, em vários momentos, ele foi ético mesmo diante de um contexto complicado. Por exemplo, alguém questionou, olha, estão dizendo aqui que a gente tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o quê e tal. E a gente sabe a dificuldade que era na época o pagamento de impostos. Bem acima, e enfim, e os caras ainda, né, aumentava ainda mais e tal, e ele fala, cara, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Tem que ser, não pode perder a ética por alguns pontos, né? E aí é onde eu trago para o nosso debate agora em relação a essa ética, a esses contextos culturais que, por algumas vezes, alguns momentos, nos tiram de si e a gente acaba falhando. Por exemplo, em nossa rede social, nós precisamos promover o respeito e a tolerância. De novo, nós somos influenciadores, nós temos as nossas convicções e precisamos ensinar as pessoas. Mas, se eu não enfatizar a importância do respeito e da tolerância de uma forma geral nas interações online, a gente vai se perder. A gente vê, meu povo, eu não tenho, graças a Deus, quer dizer, eu não uso, né? O Twitter, meus amigos, meus irmãos, pastores entre si se degladiando, pastores, enfim, cara, é triste, é lamentável o que nós enxergamos de muitos de nós, pastores, o que nós estamos fazendo nas redes sociais. Uma coisa é debater sobre doutrinas ou religiões. Outra coisa é faltar com ética. Então, um ponto a ser levado muito em consideração é promover o respeito e a tolerância. Sim ou não? Estou certo ou estou falando besteira? O que, é que vocês acham? Professor Rael, começa, vai. Jogaram aqui para mim. Vamos lá. Sim, com certeza. Vamos entender algo. Quando nós falamos em respeito, em tolerância, nessa parte ética, nós temos que lembrar que nós estamos falando de redes sociais. Redes sociais. E aí pode surgir o questionamento, mas e aí, pastor João Paulo? Mas e aí, professor Rael? Quer dizer, então, que agora eu vou começar a amaciar ego? Agora eu vou começar... o pecado vai deixar de ser pecado? Não, não é nada disso. O que nós precisamos entender é que o ambiente de rede social, ele é um ambiente público. E, além de ser um ambiente público, é algo que você está ali porque você quer. Você entrou naquela plataforma, quando criou a sua conta, tem lá o termozinho, né? Concordo, li e concordo com os termos e tarará, tarará, tarará. Então, eu Boa. preciso entender que eu estou em um ambiente onde eu não sou manda-chuva,
Eu tenho que entender que eu estou dentro de um ambiente que existe regras e ali tem todo tipo de crença, ali tem todo tipo de convívio social, ali tem todo tipo de personalidade, né? Então, eu preciso entender que se eu concordei com os termos, se eu entrei numa plataforma de rede social, eu tenho que entender que o mesmo termo que eu disse, concordo, o cidadão que é homossexual também concordou com esse mesmo termo, o cidadão que é lá do candomblé também concordou. Então, naturalmente, nós vamos ter que se respeitar, nós vamos ter que nos respeitarmos dentro desse ambiente. No mínimo que vai precisar haver é respeito. Assim como lá na minha igreja eu não aceito que entre alguém e vá fazer bagunça lá dentro, eu vou precisar entender que agora eu estou no espaço de outrem. Eu vou precisar entender que agora eu estou em um espaço aonde o outro também ali está com os mesmos direitos que eu. Então, quando eu falei há uns minutos atrás sobre polêmicas, sobre fugir das polêmicas, é bem por aí, sabe? Tem gente que não consegue ler um comentário dizendo lá, olha, tu falou feio, não gostei de ti. Ele tem que ir lá e retrucar e gera aquela bola de neve que vai dar toda uma problemática, uma discussão. Meu irmão, releva, não responde, não entra em provocação, porque penso eu que nós, como cristãos, não é esse o nosso objetivo dentro das redes sociais. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Pregue o evangelho, não vai entrar em contenda, não vai cutucar a vida dos outros, não vai fazer isso. Pregue o evangelho genuíno, que Jesus Cristo, como começou, né, a Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular também, que começaram, né, pregando Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, e breve vai voltar, prega o Evangelho sadio, o Evangelho genuíno, porque até Paulo disse que se descer um anjo do céu pregando outro Evangelho, seja maldito. E só para... Posso? É bem interessante que, por exemplo, vamos voltar a falar da nossa lição da IBD, certo? Da CPAD. Esse trimestre é muito atual, muito polêmico. Nós tivemos assuntos, assim, que nós temos que tratar, tipo, questões sobre a defesa da vida no ventre, posicionamentos sexuais, e foram de sair faísca algumas situações. Mas tem um versículo que, quando eu comecei a preparar a minha aula, né, as minhas lições, eu peguei 1 Pedro 2,17, que vai dizer assim, tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o homem rei. Tá? Então, é exatamente essa linha que o pastor Rael falou. Nós temos a nossa posição sobre aborto, homossexualidade, só que é a nossa posição cristã, defendemos a nossa posição, mas, e o pastor Rael disse foi muito assertivo. A maioria não leu o termo lá, né? Só aceitou o termo, não leu, mas você concordou. Então, dentro desse pensamento, nós não temos o direito de atacar ninguém, porque da mesma forma que nós respeitamos que nós queremos o respeito, né, e esse é um padrão bíblico, tratem todos com o devido respeito, tratem todos com honra. Tá? E dentro das mídias sociais, principalmente, nós temos visto muitos ataques, certo? Pastores ou pseudo-pastores, obreiros que vão nas redes sociais e entra de ponta cabeça falando sobre situações que nem lhe competem, relações conjugais, e isso traz muita discórdia. E nós perdemos a oportunidade de falar do Evangelho do Reino, certo? O Evangelho do Reino, ele é contra pecado, ele é contra uma série de coisas que nos afasta do céu, ele é. Mas eu aprendi em um curso que eu fiz que nós devemos falar a verdade, mas falar a verdade em amor.